Bom, então agora sim, oficialmente, para quem está acompanhando a gravação, seja bem-vindo, bem-vindas. A gente está com Daniel Diebe, do ICFJ, do Centro Nacional para Jornalistas, que vai se apresentar e tocar, mostrar aí o mundo que existe de oportunidades, de projetos, de bolsas para jornalismo e comunicação em geral, né, Daniel? Oi, Daniel, é isso, exatamente. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Muito bacana estar falando aqui com vocês. Sei dos desafios também de fazer sessões semanais no Zoom. Uma das minhas tarefas no ICFJ faz 3 anos é tentar fazer, ao menos quinzenalmente, essas sessões no Zoom, trazer as pessoas, colocar em debate temas que façam sentido para elas, para eles. E acho muito bacana estar aqui com vocês hoje, porque tem muito a ver com o caminho que eu tenho trilhado nesses últimos anos, talvez acho que uns 8 anos de formado, nem tanto tempo assim. Então, como o próprio Daniel disse, eu não sou um dos avaliadores, mas eu sei mais ou menos o que que eles veem, o que que eles procuram, e acho bacana que eu posso trazer um pouquinho da minha experiência, não falar de mim, não é esse o ponto, mas trazer um pouquinho dessa experiência que talvez possa abrir outros olhares também de vocês, de oportunidades, de caminhos que vocês podem querer trilhar também. E também saber o que vocês não querem, que eu acho que é tão importante quanto. Tá, vou abrir aqui o PowerPoint. Você consegue compartilhar aí, né? Perfeito. Vocês estão vendo? Sim. Tá, maravilha. Deixa eu só fechar aqui que eu estou vendo toda a tela de vocês. Tá, beleza. Tá, bom. Vamos lá. Caminhos no jornalismo, dicas para trilhar um caminho na profissão, reportagens e projetos. Quando eu estava fazendo essa apresentação, eu sempre tive a questão, né, em mente que é uma turma heterogênea, né? Diferentes estados do norte, formações às vezes diferentes, níveis, né, de formação distintos, também momentos da vida distintos. Não é, acho que nós não seguimos uma trilha única, um caminho, né, muito bem definido. Às vezes a vida vai acontecendo, nos tira do caminho que a gente queria trilhar, a gente vai para outro, depois retorna. Vou falar um pouquinho aqui de mim, vocês vão entender por que que eu trouxe essas informações, para também trazer um pouco de, né, pessoalidade a esse nosso encontro. Meu nome é Daniel Almeida Brongeb, nasci em São Paulo, 92, me formei na Faculdade de Casper Libero em 2016. A Faculdade de Casper Libero é uma das mais antigas com jornalismo, né? Meu primeiro trabalho na área foi um estágio na revista Veja em 2015, na editoria de Cultura e Entretenimento. Foi muito bacana, porque foi meu primeiro contato mesmo com redação, de viver a vida, né, de jornalista, ver gente sendo demitida na sua frente, voltando chorando, mas também de poder escrever, 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 ter que escrever um texto em 4 horas, fazer apuração e assistir um filme, ter que digitar, ter que escrever sobre o filme, assistir um show e resenhar, mas também era um pouco incômodo porque era extremamente estressante, e ainda mais que era estágio, eu tinha faculdade na época também, então era uma correria. Eu fiquei um ano, decidi sair, porque apesar de, né, das coisas boas no geral, né, eu até escrevo aqui, cultura e entretenimento, tinha muito entretenimento, então às vezes eu tinha que fazer lista das celebridades que foram modelos de cueca para Calvin Klein, ou lista de novelas mais assistidas, ou enfim, que era legal, mas também ficava meio, sabe, tinha que assistir a Ana Maria Braga, porque às vezes tinha umas entrevistas polêmicas com ela, como teve até esse ano, né, com a Luísa Sons, eu acho, enfim. Você vê, não é de hoje que é importante para quem é da área de cultura e entretenimento assistir a Ana Maria Braga. Depois eu decidi sair, fiquei sem trabalho, era o último ano de faculdade, então foi muito difícil eu encontrar outro estágio na área, né? O último ano normalmente não querem, a não ser no comecinho, depois fica bem difícil. E aí, nesse momento distante, eu pude me dedicar, né, ao trabalho de conclusão de curso, aos estudos, à lei. Foi a época que eu mais li na minha vida. Depois me formei em 16. Em 2017, eu peguei uma bolsa de pesquisa na FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, na qual eu estudei
divulgação científica, jornalismo científico e educação à distância. E então estava, sei lá, alguns dedos no jornalismo, mas não estava exatamente no jornalismo, né? Como vocês podem ver, tem um gap aqui, tem um buraco entre 2017 e 2019. 2019 foi quando eu voltei, de fato, à área, um treinamento da Folha em jornalismo de saúde, no qual a gente ficou na redação por 5 semanas, quase todos os dias, tirando final de semana, vendo como é que era o fluxo de trabalho, como é que era o ritmo, pegando as técnicas de trabalho mesmo, de apurar como é que era a reunião de pauta. E foi bem bacana porque esse foi meu, digamos, o retorno, assim, foi isso que me abriu várias portas no jornalismo. Nesse período entre 17 e 19, eu dei aula de inglês. Foi um período, né? Por isso que eu disse que as trilhas às vezes não são únicas, né? Não são aquele caminho sequencial óbvio, porque foi um período que eu me via muito me perguntando se realmente, pô, eu sempre quis, me formei e agora não consigo trabalho. Ficava me questionando se, né? Apesar de eu querer, será que a vida me trará isso de volta? E aí, em 2019, setembro, fiz esse treinamento da Folha, em jornalismo diário. E a partir de então me reaproximei ao jornalismo e me mantive com vários freelas. Além do conhecimento que eu tive nessas 5 semanas, o fundamental foi a parte de contatos, né? Foi isso e acho que vai ser algo que vai ser uma tecla que eu vou bater bastante ao longo desses próximos slides, que eu acho que é a coisa mais importante que tem, uma das mais importantes que tem na nossa vivência, nas nossas experiências, é fazer os contatos, que são pessoas que podem nos abrir portas depois, não podem nos chamar. E aí, quando eu fiz esse treinamento, né, começaram a me chamar para fazer plantão, para fazer fila. E aí, no ano seguinte, aí também que eu tinha contato com o editor, emplaquei texto. No ano seguinte, 2020, eu entrei para o ICFJ logo no começo da pandemia, né, fazendo esse trabalho que eu faço até hoje. O foco do ICFJ, só para vocês entenderem, como eu posso dizer, é fomentar a renovação profissional, pessoas que queiram, jornalistas que queiram aprender alguma coisa nova no jornalismo, sei lá, podcast, newsletter, inteligência artificial. De várias maneiras, o SFJ tem programas para apoiar esses jornalistas que querem se aperfeiçoar profissionalmente. E aí tem essa pergunta, não sei em que estágio, né, vocês estão, eu me formei aí, não sei se vocês são formados, recém-formados, se formaram há muito tempo, mas acho que vale, né? Para a gente ver o que pode surgir além, claro, do contrato clássico de CLT, que está cada vez mais raro, ou até mesmo um contrato de PJ, né? Que a gente não sabe muito bem que não é o ideal, mas talvez o arranjo, né, trabalhístico mais comum ultimamente é o PJ. Mas vamos lá, aqui eu trouxe alguns, né? O estágio remunerado de preferência, bato nessa tecla, mas às vezes a gente quer pegar um pouco de experiência, a gente abre mão e acaba aceitando certas coisas que não é o ideal. Sempre que puderem, peçam estágio remunerado. Treinamento e trainee, né, são os programas que eu coloquei da Folha, FSP, a Folha de São Paulo e do Estadão, são os mais conhecidos. Também tem do Jornal Valor, se eu não me engano, o Globo também tem. Desculpa a ignorância, não sei se os jornais do Norte têm programas do tipo. Estágio, eu aposto que sim, mas né, trainee, treinamento, que é um pouquinho diferente, não sei se tem. Inclusive, Daniel, se você souber, ou se outra pessoa souber, pode fazer esse Eu apontamento tenho, aqui. tenho quase certeza que não tem. Eu, pelo menos, não conheço. Daqui do Pará, os jornais mesmo, trainee, não. Não sei se alguém Tá, conhece ou já ouviu falar. tá. Eu acho que eles são importantes e diferentes do estágio, porque o estágio você vai, sei lá, bota a mão na massa. Não fica muito de aula, de ensino, sabe? Já no trainee, treinamento tem essa flexibilidade de você ter aulas, de você poder flutuar um pouco entre as editorias, que eu acho importante, dependendo do treinamento. Eu fiz um focado em ciência e saúde, então não flutuei muito, né? Flutuei depois com os freelas. Freelas pontuais, freelas fixos, freelas pontuais, por exemplo, cobrir férias, fazer plantão. Já fiz plantão de madrugada,
Já cobri férias de gente que, sei lá, a partir do dia 3 de janeiro, que foi viajar e fiquei ali trabalhando. Estilo fixo, os famosos plantonistas, que, né, como eu disse, pegar final de semana, pegar madrugada. Bolsas acadêmicas também são importantes, são meios importantes de se conseguir. Aqui em São Paulo a gente tem essa FAPESP. Nos outros estados eu sei que tem as fundações, não sei o nível de aporte financeiro delas, mas eu sei que existem as outras fundações. Também existe, né, as instituições do governo federal, tipo o CNPq e outras que também apoiam o jornalismo. Isso pode existir. Eu estou vendo que tem algumas coisas aqui no chat, tá? Mas a Bianca disse que não tem de trainee também. Obrigado, Bianca. Tá, mas só se aparecer alguma coisa interessante, você me interrompe aqui, tá? Para eu não ficar olhando o chat. E todas essas oportunidades, minha dica é você, né, aprender ao máximo, ver o que os outros fazem, como fazem, obviamente, né, os que fazem direito e também os que fazem errado, você vê o que não faz. Importante mostrar-se disposto a aprender, reconhecer os erros. Se não souber, fale que não sabe. Às vezes, né, a gente, quanto jornalista, e posso dizer, né, estou falando a gente quanto jornalista, mas eu vou falar da minha experiência que é o que eu posso dizer. No começo, né, não um pouco daquela vergonha de dizer que não sabia e tal, mas a melhor coisa é você logo falar que não sabe. Fala que não sabe, já poupa o retrabalho de outras pessoas. Você também já aprende logo o que você tem que aprender. Então, acho muito importante a gente, sabe, se afastar dessa. Não, eu sou jornalista, eu tenho que saber. Não, às vezes a gente não sabe, tá tudo certo. E, principalmente, faça contatos, né? Foram nessas oportunidades de freelas fixos, de trainee, que eu conheci pessoas, editores, editoras, repórteres, mas principalmente editores e editoras, que por mais que você não faça digamos, um contato muito próximo, seja só um boa tarde, bom dia, boa noite, ela já viu sua cara, né? Não vai, é muito mais fácil você se aproximar depois com uma ideia de pauta, com um projeto jornalístico, do que chegar do nada. Quem é essa pessoa na minha frente? Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Não sei. Então, só de já ter, pelo menos, ser um rostinho que a pessoa já viu alguma vez, se deu um bom dia, boa tarde, boa noite, já facilita se aproximar. E eu acho que isso vale, sim, eu estou falando para jornalismo, mas para quem já passou por área de vendas, sabe que isso é bem por aí mesmo. Não se distancia muito de área de vendas, não. Eu já, vendedor de loja, vendedor de telefone, enfim, eu já passei por algumas dessas funções, né, além do jornalismo, e posso dizer que se assemelha bastante com isso. Tem que saber vender. E a gente vai ver que até para os projetos isso também é bem importante. Contatos, como fazer? Eu sempre me achei ruim de fazer contatos, né? Dificuldade, às vezes por timidez, às vezes por não ser tão extrovertido, ou pelo contrário, por ser introvertido e não querer, sabe, se aproximar daquela pessoa que nem sabe quem eu sou, só porque eu vou falar com ela. Mas é importante. Naquele período, né, que eu estava falando da minha trajetória, em que eu fiquei afastado do jornalismo, uma das coisas que pesou foi quando eu saí da Veja, eu saí e falei, depois eu consigo. E não me preocupei em pegar contatos pessoais das pessoas, para posterioridade, seja e-mail, seja telefone. Não me preocupei com isso. Só queria, sabe, me afastar, pensar um pouco na vida, depois voltar. E talvez se eu tivesse pego um outro telefone, pudesse ter facilitado, aberto algumas outras portas. Mas o ser não está em jogo, né? São hipóteses passadas que não importam agora. O que vale é a lição que a gente aprende dessas situações. Vou aproveitar um gancho aí, Daniel, só citar um Diga lá. exemplo. Eu tenho ido para muito evento, né, aqui em Belém, relacionado à Amazônia, e era uma coisa que antes na profissão eu não fazia. A gente vai, às vezes, para evento como jornalista para cobrir o evento, e aí a gente faz muito aquela matéria factual, né? Tipo assim, olha, foi realizada na tarde dessa terça-feira, assim, 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 tal, tal, tal. Sendo que, por exemplo, agora mesmo eu estava apoiando na divulgação um evento internacional de pesca.
Cara, cada stand ali tem uma baita pauta. Dos painelistas, você tinha ali um monte de possível fonte que fala desse assunto. Então, estar presente nesses eventos é muito importante. E você colocou aí o Festival 3i, é um festival da AJOR, da Associação de Jornalismo Digital, que teve uma edição agora em Fortaleza, e eu não pude ir, da Ana Paula, que é da equipe, foi, que está aí com a gente também, representando o Amazônia Vox. E o convite para a gente participar da mesa veio porque a gente se conheceu no evento da Meta. E no evento da Meta eu já conheci o pessoal da Asmina e da Alma Preta, que obviamente eu já conhecia, mas não conhecia pessoalmente. E trocando ideia ali, a gente já está pensando num projeto específico, novo, envolvendo a Amazônia Vox, a Alma Preta, as Minas, enfim. Estar nesses ambientes aí realmente é bem, bem, bem importante. Sim, e vale muito pela por estar ao mesmo tempo, né? Você não manda um e-mail, você não manda uma mensagem, espera a resposta da pessoa. Está ali, fala no olho dela. E o Rodrigo mandou uma mensagem aqui, só para Uhum. respondê-lo. Ele diz o seguinte, que é formado em letras, especialista em sala de aula e abordagem textual, atualmente faz geoprocessamento e uma especialização em jornalismo de dados, inteligência artificial e pesquisa na etnográfica. Ele diz que sabe que o mercado se atualiza, pretende seguir no jornalismo, mas não sabe se precisa uma graduação de fato. Desculpa a ignorância, estou em processo de aprendizagem. Não tem que pedir desculpa de nada, Rodrigo. O processo de aprendizagem é eterno, estamos todos nele. Seguinte, eu acho que, como eu posso dizer, não precisa de uma graduação de fato se você está com uma especialidade, né, especializando tão, tão específico, né, desculpa a redundância, desse jeito. Eu acho que você vai desenvolver uma habilidade que pode ser vendida, que pode ser ofertada, que você pode conseguir trabalho, freelas, em determinados veículos. Eu te digo aqui, eu até estava pesquisando enquanto o Daniel falava aqui do lado, quem que era a minha referência. Era Stefan, e é do Info Amazônia, não sei se você já ouviu falar, Rodrigo, mas o Stefano Wróblewski é um nome polonês, eu acredito, mas ele é coordenador de geojornalismo na Earth Journalism Network e também trabalha, diretor executivo no Info Amazônia. Então, acho que você não precisa dessa graduação de fato. Acho que o que passa, se você é formado em letras ainda, não vejo necessidade. O que acaba pegando é o treinamento do jornalismo diário mesmo, que você aprende do bom e velho jeito que é aprender fazendo. Então, quanto a isso, eu acho que não é necessário. Vou só digitar aqui o nome para vocês, Amazônia. Você conhece o Infamazônia, Daniel? Sim, eu coloco aqui no chat. Pode deixar. Ah, eu tô escrevendo aqui já. Tá. Eles Bom, e realmente aí têm como... muita coisa legal. Sim, eles fazem bastante uso, né, essa intersecção geografia-jornalismo é bem bacana. Então, né, como o Daniel deu o próprio exemplo, eu aqui coloquei outros exemplos também, né? Eventos, congressos, cursos, seminários, associação de jornalistas. Aí eu coloquei alguns aqui. A Abrage, de jornalismo investigativo, Festival 3i, que teve um agora no Nordeste, a Jora, Associação de Jornalismo Digital, Geduca, que é jornalismo focado em educação, Rede Consciência, que é a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, e a Escola de Dados são alguns desses exemplos, né? Eles são, às vezes, eles são associações, esses exemplos, mas muitas vezes eles têm eventos, têm congressos, têm cursos. A Escola de Dados, por exemplo, para quem se interessa por dados, bem bacana. Ah, mas eu não manjo nada de dados, nem criar uma planilha no Excel, eu sei. Vale muito a pena. Eu também sou bem fraco em dados, mas só de você saber como funciona, já te abre um mundo enorme. A Geduca também, com essa parte de educação, Rede Consciência para contatos, a JOR, para você ficar de olho no que outros veículos, outros jornalistas estão fazendo, Festival 3i, Festival da Abrage, também são anuais. A Abrage normalmente é concentrada no Sudeste, o Rio, São Paulo, muito São Paulo, se não me engano,
3i ainda está tentando mudar isso, mas a Abrage, normalmente em São Paulo, são eventos muito, muito interessantes para fazer contato, para conhecer pessoas. E como, né, dando o meu exemplo, eu não sou muito chegado a fazer contato, sempre acho estranho como é que eu vou falar com aquela pessoa. Mas tem que usar a caruda mesmo, vai na cara de pau, acha alguma coisa em comum que te interessa no trabalho da outra pessoa, chega lá, fala, não precisa nem chegar oferecendo seu trabalho, sabe? Ah, estou buscando freela, não sei o quê. Nem precisa falar isso, só se apresenta, pega o contato no LinkedIn e sabe-se lá o que, que esse contato vai te trazer depois. Aqui alguns exemplos. A Abrage, né? Eu falei da Abrage Curso na São Paulo, mas eles têm bolsas, bastante bolsas para trazer pessoas para os eventos, tá? E aí, emplacar pautas, né? Quando a gente é jornalista, normalmente o caminho inicial é repórter. Ser redator ou repórter, e quando se está numa redação, as pautas muitas vezes vêm até você, porque a gente recebe no e-mail da redação, algum outro jornalista recebeu um release, quem pode interessar, mas também demanda, mesmo dentro de redação, mas principalmente fora dela, enquanto jornalista autônomo, enquanto jornalista freelancer, demanda proatividade sua, né? De você ficar de olho no que está rolando, o que você quer escrever, o que pode ser interessante, que área você quer se aventurar, se é ciência, se é saúde, se é política, às vezes pode ser tudo ao mesmo tempo. Então aqui eu separei algumas coisas, né, umas dicas que eu aprendi, de gente que me falou, não só eu que eu tirei da minha cachola, mas que é muito importante. E a primeira básica, leia muito, leia sempre. Não só pela gramática, pelo português, pelo texto bem escrito, pelo texto legível, mas também por saber o que está sendo publicado. Quais são as notícias, quais são os temas de interesse dos jornais, do que eles estão falando. E também, óbvio, né, a regra, a negativa também vale. O que não está saindo nos jornais? Por que eles não estão falando aquilo? Será que falta um determinado olhar a uma matéria? Será que é possível abordar um assunto por outra perspectiva? Então, eu creio que fundamental é isso, leia muito, leia sempre. Sim, você se mantém atualizado, mantém o português afiado, também tem que escrever. E aí, como é que vai conseguir vender essas pautas, né? Como é que vai conseguir emplacar essas pautas? Se você chegar, só, eu tenho uma ideia que é uma pauta, você liga para uma editora que você conhece, quero emplacar uma pauta sobre ciência. Um negócio bem geral assim, não vai adiantar, você nunca vai emplacar um negócio desse. Você tem que ser mais específico, tem que ter estudado, tem que ter listado umas 3 fontes mais ou menos, ou seja, pessoas com quem você pode falar, pegar entrevista ou não, juntar os dados possíveis, se isso, né, às vezes pesquisa, às vezes coisas de IBGE. Então tem que ter algo bem consolidado, não pode ser algo geral, mas também você não pode, não precisa, né, nem deve gastar a sua energia à toa querendo já chegar com a matéria pronta e vender, que aí você provavelmente só vai gastar esforço seu. Pode ser que a pessoa tope ou não, mas dá um risco, né? Depois aqui eu digo contato da editora ou da editora. Por isso, né, batendo de novo na tecla do contato. É a pessoa que pode topar ou não freela. Não adianta muito você pegar o telefone do repórter, pegar o zap da repórter, ou de um colunista, ou do plantonista. Você tem que saber quem libera a verba ou não, essa é a verdade. Quem tem o poder de dizer, não, essa matéria é interessante, essa matéria não é interessante. São os editores e editoras. Isso é fundamental nessa hora desse contato, conhecer essa pessoa, se apresentar e saber vender também. De novo, você chegar no momento certo, tem que ser um pouco chato, sim, assim como a gente é um pouco chato às vezes para falar com fonte que não quer falar com a gente, tem que ser um pouco chato também para falar com a editora. Ah, teve uma, vou dar um exemplo aqui, no começo da pandemia, que eu estava emplacando algumas coisas para a Folha. Eu liguei, sei lá, umas 3, 4, 5 vezes para ela, mandei e-mail, mandei zap, e a vez que ela me atendeu, ela estava, tipo, totalmente conveniente da minha parte, ela estava
no médico fazendo exame. Ia pedir desculpa, não sei o quê, mas depois, sei lá, viu a pauta, achou interessante, topou. Então, assim, tem que ser chato, sem vergonha mesmo. E, por fim, trabalhos bem feitos mantém portas abertas. É isso, né? A gente está falando aqui no jornalismo, mas em qualquer área. Se você fizer bem o que você está se propondo a fazer e também no prazo estipulado, muito importante isso, você mantém portas abertas. Tá, ali então, antes eu estava falando de emplacar pautas de uma maneira geral, né? Não tá pensando em chamadas de reportagem, de bolsas, ali mais ali do que eu aprendi nessa minha vivência enquanto jornalismo, jornalista autônomo, jornalista freelancer, como queiram chamar. O que eu aprendi ali nesse tempo, naquele período ali que eu passei pela Folha e não estava na CFJ ainda, foram uns 8 meses, mais ou menos, que eu fiquei caçando fila. Uma coisa que eu não falei também, que eu acho bacana, no uma experiência minha que eu tive foi no UOL, que eu fiz um contato, né, escrevi umas matérias e depois me colocaram num grupo do Zap, não sei se existe mais, estou afastado, mas era um grupo que a editora, né, tinha a editora, o subeditor, e eles jogavam lá, quem quer, sabe, chegaram com alguma pauta e procuravam algum fila. Então jogavam lá no grupo do Zap, quem falava primeiro pegava. Então muito da minha renda nesse período vinha de ficar de olho no Zap ali no grupo e aí a pessoa mandava, né, a editora, o editor mandava uma pauta e aí eu levantava a mão, eu faço e corria atrás. Tinha ali, sei lá, 24 horas para fazer, ou dependendo da urgência, muito menos. Então, por isso, né, às vezes a gente vai se inserindo nesses meios assim e descobre coisas que a gente nem sabia. Tipo, isso do grupo do Zap eu não tinha a menor ideia. E muitas Você empresas, viu, elas... você Fala viu aí. a pergunta aí, Daniel, da Vanessa? Ela está perguntando a Vanessa Monteiro o que você acha de ser feita essa abordagem pelo WhatsApp, porque realmente tem muita discussão no LinkedIn, né, para evitar de fazer Uhum. isso, que é um pouco invasivo e tal. Então, Vanessa, eu quando faço, e até hoje, eu tento ser o mais sucinto possível e sempre peço, né, desculpa por incomodar por aqui, se esse não for o canal ideal, só me avisar e eu te mando um e-mail. Mas assim, sucinto, não entro muito no assunto, então vamos lá. Oi, Vanessa, tudo bem? Queria falar com você sobre uma pauta sobre egressos do sistema prisional. Por aqui é o melhor meio de falar contigo? Se não for, qual seria seu e-mail? Sabe? Qualquer coisa do tipo. E Então, não fazer sempre, isso na sexta-feira às 11h30 da noite, né? exato, em sábados e domingos também não. A não ser, claro, a urgência. Às vezes, né, como dizia o outro lá da Folha, nós jornalistas estamos sob a égide da urgência. Às vezes a realidade se impõe e corre, vai atrás. Nessa pauta fria, você não precisa mandar a sexta 18 horas, não precisa mandar escrever no domingo. Então, Vanessa, respondendo a sua pergunta, acho que tudo com educação em vários dedos, tudo certo. Se você chega já logo com os dois pés no peito, o que que você acha dessa pauta que te interessa, sim ou não? Aí já não fica bom, né? Mas você fala, peço perdão, não sei se não é o melhor meio de falar contigo. Se não for, como a gente pode conversar, sabe? 6 linhas, 2 mensagens, já era. Porque às vezes a gente pega telefone mesmo. Às vezes a gente liga, a pessoa não atende. E agora ainda, eu tenho um pouco disso. Puta, já vou ligar para a pessoa direto? Vou mandar uma mensagem antes. E de novo, às vezes a urgência se impõe. Mas você pode mandar uma mensagenzinha antes de ligar. Que é isso, se você não mandar mensagem pelo Zap, você vai ligar direto. O que, que hoje em dia é mais incômodo, né, na nossa ética atual das telecomunicações. Então, sempre, né, com educação, acho que dá para ser de qualquer um dos dois jeitos. E aí, aqui voltando para a parte de bolsas de reportagem. O problema das bolsas de reportagem é que normalmente elas pedem por comprovação de experiência. E difícil você, com zero bagagem, chegar e falar, quero fazer essa matéria e descolar uma microbolsa da agência pública. Eu coloquei aqui um exemplo, mas tem várias outras. Normalmente querem saber o que você fez antes, né? Então,
Desculpa. Então, o ideal é já ter feito uma coisinha ou outra antes. E também eles não são, ao mesmo tempo, eles não vão, a maioria delas, mas tem algumas que são para jornalistas já de médio, né, sei lá, 10, 15 anos de experiência. Mas essas microbolsas aqui da agência pública, que tem direto, a Colabora também tem bastante, não são tão exigentes assim, mas pedem comprovação de experiência. As bolsas de reportagem normalmente são fornecidas por veículos jornalísticos ou empresas do terceiro setor. O Daniel mesmo estava fazendo uma agora, se eu não me engano, para o Dart Center, sobre primeira infância. O Dart Center é um ONG, né, terceiro setor dos Estados Unidos, que chega e fala, a gente tem essa ideia aqui, queremos matérias sobre a primeira infância durante a pandemia, desafios de aprendizagem online, sabe? E alguns temas que de fato ocorreram. E eles buscam pessoas que queiram fazer isso. Aí você chega, manda seu CV, fala seu currículo, fala qual que é a sua ideia de pauta, mostra a sua experiência. E às vezes, né, eles pedem tá, mas por onde você vai publicar? Então eles também já pedem que você faça essa triangulação com um veículo, que esse veículo top fala, não, a gente publica você por aqui. Ou esse próprio terceiro setor já tem um veículo, fala, tá, se você topar, você vai ser publicado por esse site, nesse site, nessa revista. Então tem esse pormenor, esses dois pormenores, né? Que é a parte de fazer essa triangulação ou publicar direto num veículo jornalístico. Nesse exemplo que eu coloquei nas fotinhos, são 3 da agência pública que direto tem. Vocês podem ver aqui, 14 de junho, 29 de julho, 1 de dezembro. Tudo em 2023. Petróleo e mudanças climáticas, microbolsas de energia e crise climática, microbolsas de regresso do sistema prisional. São bem interessantes para quem quer desenvolver seu próprio uma reportagem. Projetos jornalísticos. Deixa eu dar um gole d'água aqui. Então a gente foi escalonando, né? Minha ideia, como eu falei para o Daniel, foi começar daquela ideia, pô, quero publicar uma reportagem, tem uma ideia de pauta. Mas depois quero me inscrever e concorrer a essa chamada de bolsa para reportagem, que às vezes é um pouco mais complexo, entre os motivos, porque eles também, além da sua verba, eles dão uma verba para você gerenciar, né? Então, sei lá, quero contratar um fotógrafo, um videomaker, então já traz mais responsabilidade. E agora a gente está num projeto, né, num negócio maior, que são os projetos jornalísticos. Eles têm, obviamente, dimensões maiores que uma ideia de pauta. Os projetos jornalísticos, eles não vão focar só uma reportagem. A ideia é que eles permaneçam ao longo do tempo, do espaço. E quando você chega com essa proposta, quando você quer um financiamento, o ideal é que aquilo já esteja ocorrendo, né? Não seja só uma ideia. Dificilmente alguém vai ceder dinheiro para uma ideia. E aí, coisas a se pensar quando você quer desenvolver seu projeto jornalístico. E essa pergunta eu acho que a gente, quanto jornalista, sempre tem que se fazer: interesse público ou interesse do público? Queria abrir um pouco agora, Daniel, não sei o que você acha, para ver, que eu, sinceramente, pessoal, não sei, né, quanto vocês já trabalharam nessa questão. Eu queria saber de vocês, qual que é a diferença entre um e outro? Não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito óbvia, ou se estou fazendo uma pergunta instigante, mas, enfim, quero, de repente, se vocês puderem, que tiverem na cabeça sobre a diferença de um e outro, o que é interesse público, o que é interesse do público. Vai lá, Acho que pode ser Almir, coloca a bacana. câmera ligada aí. E do Alerta Rondônia. Quem quiser comentar rapidinho da diferença aí entre interesse público e interesse do público. Se quiser escrever no chat também, aqui, tiver com vergonha, não tem problema.
Ou se foi muito óbvio mesmo, falar, ó, sou muito idiota. Vamos, segue aí, Daniel. Não podem falar. Eu faltei nessa aula, eu acho, mas eu acho que o interesse público é algo que envolve mais sociedade em geral, governos, etc. E interesse do público, aí eu penso em público nichado, audiência, uma coisa mais assim. Sim, que foi basicamente o que o Pedro escreveu aqui no chat. É, Sim, é por aí. Interesse público, né? É a coisa pública. Que nós, enquanto sociedade, o que é do interesse da gente já é interesse do público. Às vezes pode ser o eliminado da Fazenda nessa semana, ou o paredão do BBB da semana que vem que vai estourar de audiência. Só que é interesse público? Não exatamente. Pode ser interesse do público. Aqui a Bianca disse também. Isso é o problema também, Bianca. Vou ler o que ela disse. Eu acho que interesse público é o que é de importância, mesmo que muita gente não ache interessante. Assim como eu dei o exemplo do BBB, da Fazenda, que pode estourar de audiência no paredão, o oposto também é o seguinte: às vezes ele pode publicar uma matéria de interesse público que não vai ter muitos cliques, né? Que não vai ter, não vai ser compartilhado, que não vai ter muita audiência. Então, do outro lado, né, da moeda é isso. Também pode ser nada interessante, mas importante para o público. E a Bianca completa aqui, mas o interesse do público é o que as pessoas querem saber, mesmo que tenha relevância. É isso aí. Isso aí. Aí a Fabiana também. Entendo ser interesse público aquilo que precisa ser discutido, mas que não está sendo considerado pelo público. Já o interesse do público é o que está no olho do furacão, a dualidade diária do hard news. É um jeito de ver, Fabiana, mas do que eu, né, do que eu aprendi, minha provocação aqui é justamente essa parte mais interesse público, aquilo que compete a todos nós enquanto sociedade, interesse do público, mesmo que as pessoas não cliquem, já interesse do público é aquilo que o público quer saber, mesmo que, sabe, não importa no final das contas para o nosso dia a dia. E aqui o exemplo do BBB, posso falar de futebol, posso falar de A Vila da Novela. Bacana. Eu acho sempre importante fazer esse questionamento, ainda mais agora em tempos de clique, né? De clique, compartilhamento, que a gente tem essas métricas como eu posso dizer, que querem indicar o que é importante ou não, ainda mais com os algoritmos, isso é outro assunto, ainda mais com os algoritmos, né? A gente sempre tem que ficar de olho, não é porque tem vários cliques que aquilo é importante. Seguindo aqui, muito obrigado pelas respostas, seguindo aqui, na hora de criar esse projeto jornalístico que tem um escopo maior, tem que se perguntar o que as pessoas querem saber. Qual o problema o projeto pretende abordar? Qual o formato? Newsletter, podcast, site, uma página no Instagram também, simplesmente. Quanto custa o projeto e você, para o projeto e você se manterem? São perguntas fundamentais, essas sim, porque senão fica algo muito aberto. Acho que a parte do formato também é importante, que a partir do formato a gente consegue ter uma ideia melhor de quanto vai custar. E aqui o entre parênteses e você, é porque às vezes a gente pode acabar se doando tanto para um projeto e esquece de, pô, a gente tem, né, que se manter também. Daniel, que está nessa aventura agora, deve saber muito bem. Seguindo aqui, com a parte de projetos jornalísticos. O financiamento de projetos jornalísticos normalmente vem de grants. Grants são chamadas, tá? Editais, programas de apoio, patrocínio e mecenas. Mecenas, pessoas ricas com dinheiro, que não sabem o que fazer com dinheiro e decidem, sei lá, fazer a revista Piauí, por exemplo, com os irmãos Salles, né? Dinheiro do Itaú. Patrocínio já é uma coisa mais específica, envolve relacionamento com empresas, maiores ou menores, locais ou nacionais. Acho importante dizer isso. Às vezes tem certos, principalmente mercado, que não tem aqui em São Paulo, mas tem aí, sei lá, em Manaus, em Belém, casas de construção, enfim. Patrocínios são coisas, né, diferentes, que a gente coloca um banner. Mecenas é a pessoa que tem dinheiro pra caramba e só quer dar dinheiro para alguém, fazer alguma coisa. Programas de apoio
do ICFJ, por exemplo, CFJ, teve programas de apoio, teve esse ano acelerando negócios digitais, teve também o Jogo Limpo, que é contra a desinformação, edital, também são chamadas de apoio a projetos jornalísticos, assim como os grants. Os grants às vezes são mais específicos. Se você quer desenvolver um produto, por exemplo, desenvolveram a revista Site Asmina, né, focado na cobertura de gênero, desenvolveu uma newsletter de divulgação científica para falar dos feitos das cientistas mulheres no Brasil, o que elas têm feito, o que elas fazem. Então, os grants são mais específicos, né? Os editais também, programas de apoio são mais gerais. E aí você tem que, a partir de se perguntar, né? Quais pessoas ou organizações têm a ver com o projeto? Por que essa pergunta também é importante? Você saber para quem que você vai vender seu projeto. Né? Vender, não vender o projeto, né? Mas vender no sentido de conseguir um patrocínio, conseguir que ele banque um produto específico, falar, não tenho interesse em fazer um banner, mas tenho interesse em uma newsletter que fale sobre biotecnologia que sei lá, o FPA está desenvolvendo. Aí vai atrás disso. Aí fica só produzindo aquele produto que a pessoa se interessou. Então, assim como o editor, né, assim como o contato com o editor para vender pauta, também é necessário saber quem é a pessoa certa para vender seu projeto. Você tem que saber quem é a pessoa daquela empresa que pode patrocinar, ou aquela pessoa muito rica que pode ser mecenas, ou, enfim, com quem você vai falar, né, para conseguir vender sua ideia, seu projeto. De novo, só para esclarecer, vender a ideia, o projeto, não é vender tudo por 10 bilhões de reais e se aposentar. Às vezes você vai vender um banner por R$ 1.000, mas é R$ 1.000 que já, né, alivia bastante. Aí, às vezes você vai vender não sei o quê, que te auxilia, às vezes você consegue um programa de apoio, você consegue estruturar melhor. A gente teve um agora de Sergipe, se eu não me engano, que ele precisava se estruturar enquanto empresa mesmo, sabe? CNPJ, colocar a casa em dia. Às vezes coisas disso mesmo, de colocar a casa em dia, a parte financeira, você ter uma conexão de internet, você ter um computador, você ter pacote Office, se você editar vídeo, você ter o Adobe. São coisas assim que a gente esquece, né? Que a gente usa o Docs aqui. Aí a gente precisa do Adobe dar um jeitinho. Mas se você começa a usar muito constante, daí se torna algo que você tem que, né, se estruturar minimamente. Às vezes o computador está velho, você precisa trocar o computador, não adianta você ficar trabalhando com o computador, né? Às vezes são as coisas básicas também. A gente deu exemplos aqui, podcast, não sei o quê, mas eles são mínimo. Então é necessário a gente saber vender isso. Não, o glamour nem vergonha em vender o serviço, o projeto. O ideal é que o contato seja personalizado, ou seja, evite mensagens genéricas, né? Como aquelas que a gente recebe, sei lá, da Vivo Fibra, eu recebi uma hoje, ou daquela loja do shopping que você passou uma vez, ou que você nunca passou, e sabe-se lá como eles descolaram o seu telefone. Você recebe mensagem falando que tem promo se você usar código tal. Mensagem genérica, mas se você tem uma aproximação mais pessoal, você fala o nome da pessoa, você entende os interesses, os problemas, os desejos, as vontades dela, né? Ou as dores, como tá uma palavra que está muito, né, na moda hoje em dia, que é entender como que eu posso abordar aquela pessoa e vender bem o meu projeto, minha ideia, meu produto. Por isso, evite mensagens genéricas e por isso também é muito importante fazer esses contatos pessoais nos eventos pessoais. Fundamental isso, né? A gente conhece as pessoas assim, mesmo nos webinars. Às vezes, quando eu faço os webinars do ICFJ ou aqui, por exemplo, a gente pode conhecer uma outra pessoa e falar, pô, interessante aquela pessoa ali. Depois você vai adicionando o LinkedIn, ou pega o e-mail, manda o e-mail. E por fim, aqui, qual a descrição ideal e a do projeto? Desculpa, qual a sua descrição ideal? E a do projeto? Seja objetivo direto, use poucas palavras.
Isso eu acho que é importante porque mostra quão afiado está seu projeto, né? Você já saiu do campo das ideias. De novo, é importante que isso não seja só aqui dentro, né? Você tem que tirar do campo das ideias e colocar na realidade, colocar em atrito, ver o que funciona e o que não funciona. E a partir daí ter clareza de qual que é seu objetivo, qual que é o objetivo do seu produto, do seu projeto. Seja direto, use poucas palavras, não fique enrolando para parecer que você sabe muito, para parecer que seu projeto é o mais descolado. Às vezes seu projeto é falar das notícias locais de Manaus, de um bairro específico de Manaus. E tá tudo bem. Você quer falar dos problemas do transporte público Rio Branco. Beleza. Mas seja objetivo direto. Você quer falar o que exatamente? Você quer falar dos problemas? Você quer abordar como? Você quer usar jornalismo de dados para ver o fluxo dos ônibus, o atraso deles? Existem vários jeitos de fazer isso. Aqui em asterisco embaixo, dou os créditos a quem é devido, que é a Cristina Natália Dávila, que vocês provavelmente tiveram, já tiveram, né, Daniel? Aula com ela? Com inteligência artificial, não foi? Isso, foi a primeira. Tá. Que ela, né, além de inteligência artificial e checagem de fatos, ela também Inclusive, quem ficar no final, eu comento um negócio que eu descobri hoje que transcreve áudio do WhatsApp. Tô achando maravilhoso, mas eu falo no final. escriba. Não, Enfim, a gente fala depois. eu falo depois aí. Fazer propaganda deles direto. E aí aqui embaixo tem o link, né, para quem quiser acompanhar depois, que traz essa conversa que eu tive com ela, que foi um webinar justamente chamado, como é que era? Financiamento para projetos jornalísticos, né? Como arranjar dinheiro para o seu projeto. Deixa eu ver se tem esse aqui. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, tudo linkado. São exemplos menores, Localiza Mídia, é uma newsletter focada no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nas comunidades, regiões periféricas. Não sei se é exatamente no Complexo da Maré, mas eu acho que são acho que é só no Complexo da Maré. As minas, como eu disse, é bem bacana. Então, as minas, qual que é o foco das minas? Fazer cobertura jornalística que fale sobre gênero. E aí, qual é o projeto delas que elas tiveram, aquele que eu citei? Nosso projeto é fazer uma newsletter de divulgação científica que fale, que fale sobre as pesquisas das cientistas brasileiras, que também traga um pouco de perfil, né? Não só a parte, eu estou estudando isso, mas também quem é ela, o que ela faz. Cajueira, newsletter interessante que se propõe a compilar as matérias feitas por veículos jornalísticos independentes do Nordeste. O Jota, veículo voltado para a cobertura do judiciário, só judiciário, sim. Você é advogado, você é da área, tem que seguir. Núcleo faz a cobertura de tecnologia com foco na intersecção com foco, né, nas plataformas digitais, mas não só. Então, eles têm uma newsletter, e aí eles têm um produto lá, que é a newsletter, é o Prensadão, que eles chamam. Que eles compilam basicamente os memes da semana. O que bombou na internet, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Então, para quem já não tem muito saco de ficar acompanhando isso, é uma boa maneira de acompanhar, se sentir jovem. Aos fatos, checagem de dados também, que eles se propõem a ser uma agência de checagem, né? Agência pública, agência Tatu. Agência Tatu faz focado em jornalismo de dados, em Alagoas, também bem bacana. Então aqui tem todos esses links que depois, né, quando o Daniel compartilhar com vocês a apresentação, vocês podem clicar e dar uma olhada. É isso que eu ia confirmar contigo. Se tu me encaminhas depois, que sempre no dia seguinte eu mando um e-mail com a gravação e aí eu mandei anexo à apresentação também. Sim, sim, mando sim.
E é isso, acabou por aqui. Ah, sim. E onde encontrar essas oportunidades? Né? Porque isso também é muito importante. Às vezes, como eu fico sabendo disso? Que tem 3 lugares que eu acompanho que são bons, né? O ijnet.org, o blog Novo em Folha da Folha de São Paulo e o Latam Journalism Review, que apesar do nome tem a versão em português BR. São bons espaços para acompanhar o que é sendo feito também. Se você tem algo que quer divulgar por lá, são bons espaços. Assim, não tem muitos desse tipo no Brasil, né? Digamos, veículos que falem sobre oportunidades para jornalistas. Então, são os locais onde eu acompanho, onde eu fico de olho, porque eu também me interesso, né? Oportunidades de bolsa, de chamadas de reportagem, de trabalho também, de estágio. Vale a pena ficar de olho por lá. Além, óbvio, das opções que, né, sei lá, vagas, não sei como está hoje em dia, se é vagas.com, enfim. Mas são os lugares onde eu acompanho essas novidades. E também são bons lugares para você ler sobre a mídia, né? Sobre o nosso mercado, sobre o que está sendo feito de novo, pesquisas do que funciona com podcast ou não, com podcast, newsletter, enfim, outras coisas. Até coloquei aí, Daniel, um exemplo disso daí. Para quem ainda não conhece, uma sugestão que eu dou, tá, né? Porque o Daniel está aqui, mas o IJNet, eu coloquei um pouquinho mais cedo, tem lá uma aba oportunidades, cara, ele está no favoritos. De manhã, todo dia eu olho, porque sempre eles colocam, acho que é um dos principais centros, né? Tem outros, claro, mas acho que tem, para mim ali, todo mundo bota lá o que vende bolsa, chamadas. Se vocês acessarem agora, vocês vão encontrar, por exemplo, acho que está aberto um do Colabora, que está oferecendo R$ 8.000 por uma reportagem, e aí é publicada no site deles, mas tem muita chamada em que eles oferecem a bolsa e você publica no seu próprio veículo, né? Então, e aí, se olhando o tempo que falta para você submeter, quanto antes você começar a pensar no assunto, né? Melhor a pauta fica, como o Daniel falou, né? Você vai conversando com pessoas, vai discutindo, vai encontrando ideias. E acho que eu comentei isso da outra vez, mas repito aí, eu coloquei no chat aí um link, que aí é bem cara de pau mesmo, tá? O site de JNet, ele publica também, eventualmente, artigo sobre jornalismo. E alguém me deu o contato, acho que não sei se foi para o Daniel que eu pedi para alguém o contato de quem recebe essas pautas, né? Que eu queria mandar umas sugestões. Aí mandei para a Fabiana, que é a editora, 3. Aí ela falou assim, ó, dessas 3, essa aqui me interessa. Isso foi lá em outubro. Aí ela, aí ela falou assim, olha, você me manda até dia 20 de novembro. Então eu tive um tempo para poder fazer a pauta com calma, tudo, e publicou. Então é cara de pau mesmo perguntar. Rodrigo, qual link, compartilha novamente esse link, qual link será que você está falando? Acho que esse do JNet mesmo, não. É esse do JNet mesmo, né? Aí nesse link aí eu falo um pouco de como, e sem querer ser professor de ninguém longe disso, mas aqui a gente passa a experiência nossa que deu certo, né? Tinha essa chamada do Art Center que você comentou, e a chamada era, olha, queremos projetos de reportagem sobre primeira infância. Aí eu liguei para uma médica conhecida minha, falei assim, ó, qual é o problema mais comum, primeira infância, Amazônia, tal, que é esse recorte que eu quero dar. Eu falei assim, olha, vai atrás do dado de pré-natal que você vai encontrar números interessantes. E aí ali, de fato, comprovou que tinha um número bem diferente, né? Bem pesado, dos 100 piores, 95 estão na Amazônia, tal. E aí consegui construir a pauta. Então é legal olhar essas oportunidades com antecedência e, como o Daniel falou daí, né? Conversar com as pessoas, quem entende mais ou menos o assunto, e é um pouco isso que eu falo nesse artigo, de você ouvir um pouco a fonte antes de definir a pauta, e não só procurar a fonte como a gente costuma fazer, né? Procurar a fonte para botar ela na caixinha da aspas ali e pronto. Dando pitaco, Daniel, aproveitar o tempinho que a gente tem ainda mais Claro. 10, 15 minutos. E aí, gente, quem quiser comentar, perguntar, pode ligar o áudio mesmo, ou ver como é que faz. Eu vou falar comentando e provocando a Vanessa Monteiro para falar.
Eu tenho quase certeza que a Vanessa... Não, acho que eu estou confundindo as Vanessa. A Vanessa Monteiro que está aí, é a da UFRA, não? Pronto. A Vanessa Monteiro é da UFRA, no Estado Federal Rural. Geralmente a gente, jornalista, procura assessoria de diversidade quando a gente já tem uma pauta e quer aquilo que está todo mundo falando naquele momento, né? E precisa de um especialista. Sendo que a universidade, cara, é uma fonte inesgotável mesmo de possíveis pautas para você submeter em projeto. Então, sem querer dar dica, mas já dando, vendendo para outros, talvez, a minha ideia, mas eu vou procurar a Vanessa, porque eu vi uma postagem que ela fez hoje no LinkedIn falando de um projeto de lá, que opa, isso aqui já casa certinho com uma chamada que eu vi de bolsa num outro projeto. Então, acho que, Vanessa, se quiser dar um depoimento aí, o quanto que também as assessorias de universidades, de órgãos, podem auxiliar, né, nas ideias de projetos. E aí imagina, você, ó, quero fazer um projeto de uma série de reportagem ou um podcast ou uma newsletter que é feita em parceria com a universidade para mostrar os projetos que estão sendo desenvolvidos, sei lá. Aí você empacota bem, né? Um pouco isso, né, Daniel? Sim, e às vezes a gente tem uma ideia de pauta que muda totalmente quando a gente fala com uma fonte, né? A gente percebe que a gente está totalmente errado, que, né, a gente tem uma visão de fora e aquela pessoa que é especialista tem uma ideia bem melhor que a gente. Diga lá, Oi, Vanessa. gente, dá Pode para me xingar os ouvir? repórteres agora. Eu tô sem microfone, dá para me ouvir? Dá sim. Então, esse é o grande desafio para quem é jornalista de ciência, porque primeiro que a gente tem que estudar muito. Nisso a gente já consegue ganhar muita informação, só que a gente precisa de tempo também para fazer isso. E às vezes o jornalismo diário não tem esse tempo, né? Não tem esse tempo para apuração, e aí acaba tendo conflito com o cientista, justamente porque não tem esse tempo, e aí não falou tudo que o cientista queria que fizesse, e a gente tem que mediar isso. Mas assim, as universidades, cada evento, como o Daniel falou, cada evento que a universidade faz, cada palestra, cada coisa que a universidade faz, são milhares de pautas. Eu, como jornalista, somos 2 jornalistas lá na UFRA, a gente não tem como cobrir 6 campi, e cada campo faz milhares de eventos. Então, quem tiver tempo, quem puder ter tempo e justamente entrar em contato ou participar de algum evento, o último evento que teve agora foi de tecnologias sociais na Amazônia. Reuniu várias instituições que trabalham com tecnologias sociais e cada uma delas era assim, sei lá, como tirar água eh, de um lugar que é totalmente seco e implantar em outro lugar no Nordeste, no Sudeste, no Norte. Então, o jornalista que procura a gente em busca de sugestões, vão ter sugestões. O jornalista que procura a gente para atrás de pesquisadores, tem trocentos pesquisadores que falam sobre tudo e muitas vezes especificamente da Amazônia. E ao propor projetos, provavelmente vai ter pesquisadores que vão poder ajudar nesses projetos, vão poder conversar inicialmente, vai poder ter uma conversa inicial. A gente vai ter pautas para isso, então as universidades elas estão abertas a esse tipo de proposta. Às vezes o que a gente não tem é tanto tempo assim, porque é muito trabalho para pouca gente. Mas quem tiver interesse em submeter propostas, assim, a universidade pode contribuir com o acesso a esses profissionais. É o que a gente pode fazer para tentar auxiliar nessas pautas, nesses projetos jornalísticos e o que mais vocês se proporem a fazer. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu Não, não, com não entendi certeza. como pergunta, exatamente. Era uma provocação mesmo. É isso aí. Mas é isso mesmo, assim, porque é muita informação, a gente o tempo inteiro pesquisa, e pesquisa sendo atualizada, também ainda tem isso. Na ciência, tem muita embate. O embate gera novas ideias, essas ideias geram novas pautas, e elas estão sempre sendo atualizadas, né, no caso. Então, mesmo que você fez essa matéria há um ano atrás, ela pode ter um novo resultado hoje. Então, seria uma nova pauta, novos resultados, novas informações hoje.
Então, É, jornalismo de ciência é muito isso. esse que o Daniel citou das minas é uma newsletter que, inclusive, aí adiantando um pouco, a gente está vendo, e o Daniel viu lá, a Tayana, que é do CFJ, até brinca nesses eventos. Você, o Daniel, ele já sai costurando ali com as pessoas. Eles apresentaram o projeto deles, que é uma newsletter, que eles vão começar no que vem, que chama Olha o que ela fez. Que o nome é muito bom, inclusive. Brinca com o jargão do Galvão Bueno. Então, olha o que ela fez. Então, são mulheres cientistas que desenvolveram algo em alguma coisa. Eu falei, cara, então vocês vão acabar ficando com um recorte muito de cientistas do Sudeste. Então, deixa a gente ali na Amazônia Vox ajudar a mapear e a gente faz em parceria. Então, vai ser bem por aí, assim. Mas obrigado, Vanessa. Pode mandar. Vou procurar. Vai que eu fiz Vanessa, besteira aqui na... e eu entendo isso que você está falando. Faço parte da Rede Consciência, né, fazendo, né, um jabazinho agora, e a gente tem também pesquisadores, cientistas no grupo, e também pessoas da assessoria de imprensa de universidades e falam que, assim, é muita coisa para pouco braço, né? E mesmo para conciliar com os jornalistas também são poucos braços ali para escrever sobre. Então, é uma matemática difícil, mas que é bom ver que tem gente fazendo e muita gente, né, fazendo acontecer. Desculpa, Vanessa, não tá mudando. Gente, uma pergunta aí. Lembrem que o Daniel é do ICFJ, tá? Então, assim, ele sabe o que está tendo aí de novidade e tal. Sobre ciência, rapidinho, eu acho que, infelizmente, ainda tem pouca gente especializada em ciência para falar sobre ciência. A gente aqui, infelizmente, pelo ritmo das redações, a história do jornalista falar um pouco de tudo, sobre tudo, procurar no Google a informação e tudo mais. E as universidades, os centros de pesquisa, têm dados atualizados sobre coisas que não estão no Google, porque elas estão justamente em artigos científicos, elas são fornecidas justamente nesses congressos e tudo mais. Então, infelizmente, ainda existe pouco jornalista especializado em ciência. Então, quem quiser se especializar em ciência aí tem, um, tem uma porta muito grande, uma porta aberta muito interessante, porque nem todo mundo consegue falar com muita propriedade sobre ciência, né? Sim, E tem muita chamada, né, Daniel? Por exemplo, no Oportunidades ali do IJNet, todo ano praticamente o Instituto Serra Pilheira faz uma chamada de podcast de jornalismo científico e é tipo 50 mil para você produzir um podcast. Então, tem muita sim. possibilidade. Ô, Daniel, esqueci de compartilhar, vou compartilhar agora, e-mail e LinkedIn para quem quiser manter contato, tiver alguma dúvida, tá? Mandei aqui no chat. E você estava falando também, até aproveitando uma que eu vi hoje, para quem é da área, vai sair tá vendo aqui, um edital do IPEA, se eu não me engano, para divulgador científico. Enfim, De onde? Repete aí, que eu vou anotar aqui. mandar aqui do IPEA, mandar no, mandei aqui no chat, que tem lá comunicação social e divulgação científica, 5 vagas iniciais, né? Tem várias outras, etc. Mas 20 mil salário inicial não tá nada mal, né? Uhum. Aí o Igor está colocando aqui o podcast de divulgação científica, o SciCast, é isso? SciCast. Como é que é a pronúncia aí, Igor? Bom, a gente bateu aqui o nosso tempinho. Landara, algum comentário mais? Que daí a gente consegue responder alguma coisa rapidinho. Para quem... SciCast. Pronto, obrigado, Igor. iCast. SciCast. Ok? 3, 2, 1. Ninguém mais ligou o microfone. Então, beleza. Daniel, mais uma vez, muitíssimo Ai, obrigado. meu celular tá travado. Opa, vai Foi lá, um pouquinho, Tayane. meu celular tá travado. Então, atualmente eu estou como comunicadora da organização
dos povos indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, acredito que vocês tenham conhecimento. Ele, há pouco tempo começou a rede de comunicação dos jovens indígenas da COIAB, e eu agora faço parte. E para a gente entrar para compor, a gente precisou criar a empresa MEI, né? Então, eu tenho uma empresa MEI de comunicação. E aí eu estava vendo essas dicas de como, né, para coletivos, redes de comunicadores. É uma dúvida, no caso, como eu tenho essa empresa de comunicação, eu pretendo continuar, até mesmo para estar divulgando as informações do meu povo, dos povos indígenas aqui do estado de Rondônia. Daria também para a gente estar entrando e vendo essas oportunidades, para poder estar acessando. Teria alguma dica para a gente estar trabalhando? Porque enquanto empresa, não enquanto coletivo ou organização, mas enquanto empresa, de que forma poder estar trabalhando para estar alcançando mais, tanto assim, investimento, assim, parceiro, o apoio, e até mesmo alcançando mais pessoas, né? De que forma poder trabalhar? Como eu estou começando na comunicação agora, não sou formada em nenhuma área da comunicação, mas eu tenho muita vontade de aprender e de, principalmente, dar voz para muitas comunidades igual a minha, que está muito distante mesmo, né? E aí eu queria, assim, sobre isso, se você pudesse dar uma palavrinha. Oi, Tailane. Eu conheço a Coiab. Vocês têm algum produto, algum projeto do tipo, sei lá, página no Instagram, ou algum site, algum blog, algum podcast, alguma coisa do tipo? Tem um podcast da COIAB. No caso, a gente faz toda a nossa comunicação voltada para a COIAB. Dos Sim. comunicadores mesmo, e ainda não está tendo. E agora aqui no estado de Rondônia se iniciou uma conversa de se criar um coletivo, um conjunto para reunir a galera que está fazendo documentário, vídeos, fotos, que está usando suas próprias redes do Instagram para fazer essa comunicação. A gente está pensando em. Nós tivemos um encontro esse final de semana de comunicadores aqui do estado e sul do Amazonas, e estamos nessa conversa de criar esse coletivo para poder estar fazendo maior divulgação, que o estado de Rondônia ele fica meio assim, que não sai muita divulgação. Aí a minha pergunta é, enquanto, no caso, eu que abri empresa, né, para poder prestar serviço para a COIAB, como que eu poderia, enquanto empresa, estar tanto ajudando na comunicação da minha comunidade, quanto nesse possível coletivo que vai surgir, né, eu acredito que a partir do ano que vem. Essa é a minha dúvida, enquanto, no caso, empresa. Sim. Você consegue do jeito que você está. É que o que é confuso é que você presta serviço, né, para a COIAB, mas dá para você, ali, pela COIAB, chegar e, por exemplo, aplicar para uma chamada de auxílio para, sei lá, podcast, por exemplo, que essa rapidez tem direto, ou mesmo o ICFJ também tem bastante desse tipo de chamada. Então, você, sim, já está estruturada, porque isso não está só na sua cabeça, né? Não é algo só que, penso em fazer um podcast. Não, já existe. Isso eu acompanho algumas coisas pelo Instagram da Coiab, já existem coisas sendo feitas. Então, isso já ajuda muito mais até do que ter um CNPJ, viu? Vou te falar. Às vezes é mais fácil já ter algo rolando ali meio artesanalmente e depois você consegue o apoio, a bolsa, você cria um CNPJ que aí você precisa formalizar. Então, sim, do jeito que está, você já consegue. Enquanto esse coletivo aí que vocês querem formar também, só tá uma paginada deles, uma característica deles e dá um nome, né? E, enfim, sim, você consegue. E um caminho também, Daniel, me corrija se eu estiver errado. A COIAB ela já é formalizada, não é? Não é, Thay? Ela já é uma instituição com CNPJ, tudo. Não, então, é porque, assim, para a gente prestar o serviço para a COIAB, nós tivemos que abrir empresa. Entendi. Então, eu já tenho, tanto eu quanto os outros 9 comunicadores que compõem a Amazônia Brasileira, que é um por estado, a gente teve que abrir o MEI. E aí, como a gente já faz esse trabalho de organização da sociedade civil e tal, aí mudou, no caso, assim, a gente saiu um pouco fora do que a gente já trabalha, porque a gente teve que abrir empresa. Então, é uma coisa nova que a gente nunca mexeu. E aí, como trabalhar essa empresa na área da criação? Porque é uma coisa que a gente criou para poder prestar serviço para a COIAB, a gente teve que abrir CNPJ. Né? Então, assim, não é questão de
que a gente vai fazer? A gente teve que abrir poder prestar esse serviço de consultoria enquanto comunicador indígena. E aí, no caso, como é uma coisa nova, a gente já está aberta. Como trabalhar isso agora, daqui para frente? Essa é a minha dúvida. Sim, sim. Coiaba é antiga, é verdade. Coiaba tem história aí. Então, desculpa, vai lá, Daniel. Não, eu queria comentar isso que o Daniel falou, que pode ser você mesmo. Então, assim, para dar um exemplo, eu me inscrevi em alguns como indivíduo mesmo, viu, Thay? Então, assim, às vezes não pedem, né? Nem MEI, nem CNPJ. Às vezes você pode se inscrever como pessoa física e conseguir o recurso, a bolsa. O da Meta, por exemplo, eu fui como indivíduo. O problema é que, às vezes, o valor para a empresa ou coletivo ou um grupo é maior. Mas tem essas duas possibilidades aí. Sim, é isso mesmo, Tailândia. E se for o caso, não sei se é, mas se for o caso de você não querer seguir com a Coiab, querer fazer um projeto seu, ou juntar um outro projeto, sabe? Também dá. Mas é isso. Tirar da cabeça e criar essa página no Instagram e ficar um tempinho lá divulgando, ó, nós fazemos isso. Aí tem só fotos, por exemplo. Fotos ou mini documentários, entrevistas. Então, mais importante de tudo é, né, fazer a coisa acontecer. E já está acontecendo. Pelo que eu entendi, já está Sim, acontecendo num outro contexto. Isso é porque, como a gente já fazia isso enquanto organização da sociedade civil, né? A gente já fazia esse movimento, era uma coisa. E quando a gente precisou abrir o CNPJ, eu pensei, tá, tudo tem um prazo, né, limitado. Quando acabar esse processo, né, que vai prestar serviço para a Coiab, e aí, o que vai fazer com esse CNPJ que já foi aberto? Né? Que eu nunca mexi com empresa. Aí eu fiquei nessa dúvida, porque movimento indígena, fazendo articulação na minha comunidade, eu sempre fiz. Mas aí eu falei, tá, agora eu tenho um CNPJ aberto de comunicação, o que eu vou fazer com ele daqui para frente? Porque, né, fazer projetos, editais, tudo, enquanto organização da sociedade civil é uma coisa, agora, e empresa? Né? Como trabalha isso? É por isso que eu fiquei perdida. Aí eu acho que tem uma boa possibilidade aí. O Wesley comentou, e concordo com ele que ele está falando aqui, que é mais no caso de prestação de serviço mesmo, que daí pedem mesmo uma nota fiscal, alguma coisa. Aí, Daniel, para livrar nós dois um pouquinho, porque daí na próxima sessão, viu, Thay, quem vai estar conosco é o Igor, que é gerente do Sebrae, e vai justamente falar sobre como fazer o MEI, quais são os benefícios, quais são os problemas. E aí acho que o cara que pode ajudar a responder bem isso é mesmo o que mexe com essa parte mais burocrática, né? E o Tailane, o que eu fiz? Fiz duas coisas, uma errada e uma certa. A errada foi que uma vez eu criei um CNPJ, né, como eu falei lá no começo, a gente PJização, dificilmente é CLT, carteira assinada, criei um PJ para prestar serviço para uma empresa. Aí terminei de prestar o serviço para a empresa, eu esqueci de fechar. Ou nem lembro, eu achei que ia usar de novo, não usei. Passaram 6 meses, tinha lá os 50 vezes 6, R$ 300 para pagar de imposto. Então, sinceramente, se você não se terminar esse contrato com a Coiab, não pintar nada, fecha. Fecha que aí você reabre outro depois. Melhor do que ter que pagar R$ 50 de imposto. Boa noite. Boa noite, Wesley. É porque realmente, né? Se você abre o MEI e tem muitas pessoas esquecem que tem a taxa ali mensalmente para pagar, né? E vai acumulando aquela bola de neve, aí tu não sabe nem de onde que veio aquilo ali. Mas o MEI justamente é para você manter ali. Se você tem no caso a gente, né? A gente tem umas parcerias que mantém ali para pagar mensalmente, já não dá essa bola de neve. Agora, se você não tem, tranca, que é a melhor forma que você tem. Aí dá para reabrir novamente, para não ficar aquela bola de neve. Exato, mais fácil reabrir, mais fácil fechar e abrir outro do que mantendo esse, ou pior ainda, se esquecer, depois é mó dor de cabeça para pagar e você fica com o nome sujo também. É isso mesmo. Bom, a gente até passou um pouquinho mais do tempo. Daniel, te agradecer mais uma vez. Eu vou parar a gravação para daí dar os últimos avisos aí. Daniel, então, uma última fala tua aí, agradecendo a tua presença mais uma vez, teu tempo, plena noite, 9 da noite de terça-feira, tá conosco aí, compartilhando experiência e conhecimento. Obrigado mesmo.
Não, que é isso, só agradecer a você, Daniel, e a todo mundo que ficou aqui, justamente porque não só eu, né, eu fiquei com outras pessoas aqui, vocês ficaram aqui comigo, não me senti sozinho, gostei da participação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sabem onde me encontrar, mandei e-mail, mandei detalhes aqui, ou pedem para o Daniel que ele passa, e eu estou totalmente aberto a falar com vocês. Obrigado.